Olá, o meu nome é Maria Jorge e estou aqui para vos apresentar a versão mais recente do ArcX Pro, que se concentra nas melhorias de desempenho e produtividade, além de novos recursos. Vamos fazer então um rápido tour por alguns deles. Vou começar pelo enriquecimento da cartografia explorando estas ferramentas, o blending e o overlay. Estas são imagens do Living Atlas da Esri que muitos de nós utilizamos diariamente. Como as imagens são normalmente capturadas ao meio-dia para reduzir as sombras, a textura do terreno perde-se. E então aqui o ArcX Pro agora inclui novos aperfeiçoamentos cartográficos e ferramentas de blending que nos permitem combinar rapidamente este hillshade com imagens para atribuir maior definição, dando assim ao relevo o devido destaque. O blending também pode ser usado com outras features, como perímetros de incêndio da Califórnia ao longo de mais de 100 anos, com muitos dos limites sobrepostos entre si. E assim esta nova capacidade cartográfica permite que estes recursos sejam combinados de forma a compreendermos melhor a incidência dos fogos, ampliando então a intensidade da cor conforme os recursos se sobrepõem. Aqui as áreas de maior incidência são visualizadas neste laranja brilhante. Temos também um modo de overlay. Este modo pode ser usado para reunir estas duas camadas, combinando assim os dados do perímetro do incêndio com o relevo subjacente para criar um belo mapa. Vamos continuar com o enriquecimento da cartografia, explorando a ferramenta da simbologia de seleção. Este novo e interessante recurso dá-nos então a capacidade de alterarmos a simbologia de seleção. Com os vários limites de polígonos sobrepostos, a simbologia por vezes do contorno não está definida da melhor forma para interpretarmos essa seleção. E atualizando aqui para Etched, temos então um conjunto de seleção muito mais fácil de observar. Até agora vimos algumas das novas melhorias em termos de visualização no ArcX Pro, mas deixem-me mostrar-vos algumas melhorias também da experiência geral do utilizador que realmente ajudarão a aumentar a vossa produtividade. O comando de pesquisa, vamos começar por esta funcionalidade. Temos agora no topo do ribbon a possibilidade de pesquisarmos ferramentas e recursos do ArcX Pro e vamos aqui apostar no Append. Para quê? Para podermos rapidamente adicionar dados de incêndios de 2020 ao nosso projeto. E aqui está outra opção de economia de tempo, o copiar o comando de Python diretamente da ferramenta sem sequer termos de executá-la primeiro. Fazendo agora referência a outro grande incêndio que ocorreu em 2013, um dos fatores que mais impacta o fogo, como sabem, é a cobertura do solo. Vamos então calcular a mudança da cobertura do solo entre um ano e outro, através deste Change Detection Wizard, que nos ajuda então a orientar o fluxo de trabalho para que possamos conduzir a análise mais facilmente. Ao adicionarmos os nossos dados, restringimos também ao limite do fogo e assim conseguimos concluir que o incêndio foi bastante intenso e mudou drasticamente a paisagem. Selecionando o output da ferramenta, podemos observar que grande parte da área mudou então de floresta perene para pastagem e cobertura herbácea do solo. Para fechar esta parte, vou mostrar-vos mais duas atualizações do ArcX Pro ao nível da simbologia, o eyedropper e também os novos pop-ups. Podemos ver aqui neste mapa os vários dados de trilhos de Parque Nacional sobrepostos na fronteira do fogo, mas as cores dos símbolos não se encaixam com o resto do mapa. E aqui o ArcX Pro apresenta atualizações de simbologia, como por exemplo o facto de termos agora cores Pantone para garantir a consistência durante a impressão. Mas a novidade favorita é sem dúvida a ferramenta Eyedropper. Esta ferramenta vai nos permitir selecionar interativamente qualquer cor do mapa para que possamos atualizar a nossa simbologia dos trilhos, selecionando qualquer lugar no limite do fogo. Aqui vamos ter também novos pop-ups aprimorados que nos ajudam a compreender melhor o incêndio. Tem a capacidade de dividir elementos horizontal e verticalmente, podemos também usar HTML para os customizar e também exibir imagens a 360, criando uma experiência imersiva diretamente na interface do ArcX Pro. E este foi então um rápido tour por algumas das melhorias de visualização e produtividade no ArcX Pro.
Agora vou partilhar convosco outro conjunto de recursos interessantes, o Data Engineering. O ArcGIS Pro tem agora uma nova experiência para ajudar a tornar a análise de dados imediata. Esta experiência, chamada Data Engineering, irá agilizar as nossas tarefas de preparação dos dados, visualizando, explorando, limpando e transformando os nossos dados. Vou mostrar-vos agora alguns recursos desta nova Data Engineering View. Estes são os dados de desemprego a nível de county dos Estados Unidos para abril deste ano. Podemos clicar com o botão do lado direito na camada e abrir então o Data Engineering View. À esquerda temos uma lista de todos os campos que contém também os seus diferentes tipos de dados. Para avançarmos em maior detalhe, podemos então selecionar os campos, arrastá-los e soltá-los e de seguida clicar em Calculate. E agora temos aqui pré-visualizações de gráficos pré-ponderantes para, então, em cada campo, termos as suas estatísticas de resumo, como mínimo, máximo, desvio padrão e até estatísticas sofisticadas como a distorção e a cortose. Estatísticas essas que nos vão ajudar a compreender os nossos dados. Por exemplo, a taxa média de desemprego aqui é de 4,9%, mais de 9 milhões de pessoas estão atualmente afetas ao desemprego. E também a presença de outliers, que nos dizem que alguns dos counties estão a ser afetados mais do que outros. Para visualizar estes dados espacialmente, vamos usar o Update Symbology, que nos vai permitir atualizar dinamicamente a simbologia do mapa para cada campo e tal vai nos ajudar a visualizar padrões espaciais. Podemos verificar que os mesmos são mais fortes para as taxas de desemprego nas zonas oeste e sul do país. Também podemos ver a indústria predominante em cada county. Outra forma rápida de visualizar os dados é através de gráficos. O botão Create Chart vai nos permitir criar automaticamente um gráfico de barras para um campo categórico, como por exemplo o nome do estado. Vou selecionar o Nebraska e clicar em Calculate. E assim vou ver as estatísticas de desemprego apenas para o Nebraska. E lá está, esta interface visual e interativa ajuda-nos a entender rapidamente os nossos dados, economizando tempo e centenas de cliques. O Data Engineering também inclui um conjunto de ferramentas de geoprocessamento para limpar, construir, integrar e formatar os nossos dados. Vou mostrar-vos 3 exemplos. Em primeiro lugar, vamos apostar aqui no Fill Missing Value. O Fill Missing Value é uma ferramenta que nos vai permitir preencher os valores em falta nos nossos dados. Quando vamos à nossa camada e clicamos com o botão do lado direito, o que é que nós podemos fazer? Podemos selecionar então estes valores no mapa, ver onde é que eles se encontram e por essa via nós concluímos que são cidades independentes da Virgínia onde esses valores estão ausentes e podem ser então resultado de processamentos de dados upstream. Vamos então recuperar os mesmos utilizando a ferramenta Fill Missing Value. Preenchemos os parâmetros da mesma, executámo-la e esta vai estimar então as taxas de desemprego em falta usando os valores dos counties vizinhos. Uma vez preenchidos, os novos campos são adicionados à lista sem valores ausentes. Vou agora mostrar-vos outra ferramenta, o Transform Fields. As próximas 2 ferramentas que vou mostrar, estas vão nos ajudar sem dúvida aqui nas nossas análises avançadas. Por exemplo, ao clicarmos com o botão do lado direito e executarmos a ferramenta Transform Field, a mesma vai fazer com que nós consigamos alterar este campo que parece altamente desfasado. E vamos então utilizar uma transformação que está aqui, o BoxCox, mas existem outras que podemos usar disponíveis nesta ferramenta. Os dados encontram-se agora normalmente distribuídos, o que é um requisito para muitas análises de regressão. Agora vou-vos apresentar a ferramenta Dimension Reduction. E esta ferramenta vai nos permitir aqui, em casos de machine learning, quando precisamos de mais dados, temos aqui, por exemplo, estas 15 variáveis diferentes. Vamos aqui fazer uma scatter plot matrix para encontrar a relação entre elas e podemos observar aqui como algumas estão correlacionadas e tal, vai impactar
a modelação e a previsão. Podemos reconstruir o nosso modelo usando esta ferramenta Dimension Reduction, que vai então reduzir os 15 campos para menos componentes, mas mantém, como é óbvio, a variabilidade dos dados. Esta etapa é muito comum em Data Engineering e agora está embutida no software. Sem sequer escrevermos uma única linha de código, reduzimos 15 campos em 4 componentes que podemos usar para treinar o nosso modelo. O avanço da análise espacial em Machine Learning, o Data Engineering é cada vez mais importante, não é? E estes foram apenas alguns exemplos de como a nossa visão de Data Engineering pode aqui ajudar a otimizar a preparação dos nossos dados e torná-los prontos para a análise. Para agora analisarmos alguns dos novos aperfeiçoamentos em termos de edição em 3D no ArcGIS Pro, vamos começar por efetuar a preparação de um mapa. Esta é uma mesh 3D da cidade de Munique, capturada no outono. Pelas cores das folhas, conseguimos então destacar aqui sem dúvida. Mesh 3D são utilizadas em todo o sistema ArcGIS e, como tal, vamos fazer algumas edições nesta mesh e explorar uma proposta de desenvolvimento de um novo edifício. A primeira coisa que queremos fazer é nivelar a área da obra para abrir então espaço para um novo empreendimento. Selecionar a camada da mesh adicionará uma mesh de modificação para substituirmos então uma área usando o polígono 3D subjacente. Agora que a área é plana, podemos adicionar um modelo 3D do novo empreendimento e explorar então o seu contexto na cidade. Esta é uma feature layer de um objeto 3D que foi criada no Autodesk Maya. Com o ArcGIS Pro podemos trazer um modelo 3D simples como este ou então um modelo mais detalhado como o BIM. Vamos agora analisar alguns dos novos aperfeiçoamentos em termos de edição em 3D no ArcGIS Pro através destas ferramentas. Embora o edifício em si seja uma visualização poderosa, vamos adicionar aqui alguns recursos adicionais, como por exemplo os painéis solares, através da ferramenta Array, aqui adicionando então colunas e linhas que vão duplicar o objeto original. Apenas com alguns cliques, criamos então os painéis solares. De seguida, queremos inspecionar as utilities subjacentes para que possamos conectar o desenvolvimento proposto à infraestrutura existente. Primeiro, vamos expor o que está abaixo da superfície, para que possamos ver algumas das utilities subterrâneas que se encontram a funcionar nesta rua. E agora, através dessa visualização, não é, temos a possibilidade de adicionar um novo hidrante e conectá-lo à linha de água existente. O novo recurso 3D Grid Feature ajuda aqui a orientar as nossas edições e o Vertical Line Capability permite-nos ilustrar rapidamente como o hidrante se vai conectar à rede e simplesmente a edição com snapping é efetuada. Todas estas melhorias e muito mais estão disponíveis para usarmos hoje na versão mais recente do ArcGIS Pro. Esperamos que tirem o máximo partido das mesmas no vosso trabalho diário. Obrigado.